Olá, o programa Agricultura Alto Vale desta semana já está no ar e nesta edição você vai ver. Dia de campo para falar sobre a produção de aipim na região é realizado em Lontras. Nós vamos mostrar que um curso realizado em Rio do Sul ensinou agricultores como fazer biofertilizante aeróbico para ser usado na lavoura. Ituporanga tem a primeira safra de sorgo para alimentação animal. E vamos mostrar o agricultor de Agrolândia que usa um sistema movido a água para geração de energia. Criadores de tilápia movimentam a economia de Trombudo Central. E a família que decidiu abrir um frigorífico de peixes. A gente vai mostrar todo o encanto da Florada das Cerejeiras. Nessa propriedade de Fundos Aurora tem mais de 2.000 pés, que dão um espetáculo nessa época. Se aproxime no sofá e vem comigo no programa Agricultura Alto Vale desta semana. E a gente inicia esta edição do programa Agricultura Alto Vale abraçando o Wilton Ribamar de Taubaté, Vale Paraíba, em São Paulo, que sempre acompanha o nosso programa pelas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E a dona Isolete Triches e seu Ivo Airoff mandaram para a gente, nesta semana, um vídeo e fotos da colheita de batata doce. Eles moram no caminho Elvésia, em Presidente Getúlio. As batatas pesaram 9 e 11 quilos. Coisa boa, hein? E você também pode participar do programa enviando aí fotos e vídeos para a nossa equipe através do WhatsApp, pelo número 0 operadora 47 988 24 80 72. E falando em batata, a Epagri realizou um encontro para falar do plantio de alguns produtos aqui na nossa região. E entre eles, a batata doce. Nós conversamos com um extensionista sobre como está então a produção da hortaliça aqui no Alto Vale. Olá a todos, nós conversamos hoje sobre produção de batata doce aqui na região do Alto Vale com o Cristiano, que é extensionista rural da Epagri. Cristiano, batata doce, a gente sabe que cada vez cai mais no gosto, eu diria até popular das pessoas pela questão de academia, tudo que ela representa, mas eu te pergunto, hoje na região do Alto Vale, batata doce, a produção é muito grande? A batata doce ela tem uma produção mais para aspecto de subsistência. E também tem os produtores que trabalham com outras culturas olerícolas e tem a batata doce no seu hall de produtos, né? E o objetivo também desses eventos promovidos pela Epagri é difundir tecnologia referente à batata doce, de como produzir, de como otimizar e de como prevenir alguns problemas. Quando a gente fala de algumas culturas, por exemplo, o milho, a gente sabe que tem muitas cultivares, cebola também. No caso, a batata doce também é assim que funciona quando se fala em tecnologia, na evolução ano a ano? Sim, sim. A nossa estação de pesquisa aqui de Ituporanga, ela tem vários cultivares já lançados e em lançamento referente à produção de batata doce. E a batata doce não só pelo aspecto produtivo, mas pelo aspecto qualitativo, né? Tem a batata doce de cores diferentes, de texturas diferentes e que são adaptáveis a diferentes paladares da população. Quando se fala em agricultura, se fala também na questão do manejo do dia a dia, né? Até porque essa questão do trabalho do agricultor. E manejo hoje é muito complicado? Não, o manejo da batata doce é extremamente simples. Basta ter uma muda sadia de qualidade para você não trazer pragas ou doenças para a sua lavoura e ter o manejo básico, enfim, de amontou um bom plantio, uma época adequada de plantio, um solo adequado e principalmente a exposição solar. É uma cultura que depende muito do sol, então você tem que ter uma exposição da lavoura em relação ao sol.
A questão de renda, a gente sempre fala muito quando fala em agricultura, essa questão de ter a propriedade como uma empresa, ter alguns cuidados, fazer ela ser rentável mesmo, né? Batata doce hoje, ela serve como uma renda extra, talvez uma renda principal, uma propriedade dos padrões do Alto Vale hoje? Na verdade, a batata doce, ela é como toda cultura, ela é uma renda complementar. Se você trabalha como propriedade, você trabalha com vários negócios. E a batata doce é um negócio desses, então é mais nesse sentido. O principal agora, quem quer buscar informação, quem tem interesse para plantar em casa, seja para o consumo do dia a dia, como você comentou, ou talvez tentar colocar, dependente do município, na merenda escolar, essas informações. A Epagre repassa tudo hoje em dia, né? Hoje nós temos escritórios em todos os municípios da Epagre, aqui no Alto Vale, e aí qualquer informação, orientação, época de plantio, manejo, de como fazer, não só da batata doce, como outras culturas. E agora a gente destaca o capricho de um agricultor de Agrolândia que ainda mantém na propriedade um sistema de geração de energia, olha, montado pelo pai dele nos anos 50. Apesar de antigo, o sistema é bem eficiente e garante a irrigação das lavouras de arroz. Quando a energia elétrica ainda nem tinha chegado na área central de Agrolândia, o pai do seu Álvaro foi ousado e decidiu implantar aqui um sistema capaz de gerar energia para uso na propriedade através da água do rio. Isso foi nos anos 50 e a solução de engenharia criada por ele deu tão certo que continua funcionando. O seu Álvaro, que está com 78 anos, era bem jovem na época e ajudou o pai na montagem do sistema. Não tinha energia, a energia só veio em 1960 e pouco e nós aqui por causa da Rosé que nós construímos já em 50 e pouco e antes nós queríamos uma energia para a nossa casa, daí nós tínhamos um dínamo e daí fazia energia para a nossa casa, para ter chuveiro, essas coisas, geladeira, tudo ali. Aqui dentro da Agrolândia ninguém tinha. O pai foi um dos primeiros para ter uma geladeira e chuveiro dentro de casa e todas essas coisas. O seu Álvaro é produtor de sementes de arroz, planta em 8 hectares e a energia gerada com o sistema garante que a água chegue até as lavouras para manter a irrigação. No começo, tudo funcionava aqui com uma roda d'água, mas aí, como ela era muito lenta e o pai do seu Álvaro queria aumentar a potência do sistema, instalou aqui então uma turbina que foi fabricada numa metalúrgica de Rio do Sul. A roda d'água foi feita em 1954, a turbina em 1961. A turbina que fica aqui embaixo é acionada com a força da água e movimenta as polias e correias que fazem trabalhar esta bomba, que joga a água por gravidade para os canos até despejar na lavoura. Para a turbina receber a água, foi construído aqui no rio um pequeno barramento com pedras que permite que a água chegue através desse valo. E depois de aproveitada, a água segue por este outro valo de volta para o rio. Tudo isso exigiu bastante trabalho braçal do pai do seu Álvaro, dele, da família e de várias outras pessoas que ajudaram na obra, que se estendeu por alguns meses. Ele veio com esse projeto, vamos fazer isso, vamos fazer. Aí eu entrei junto e acompanhei. Um deck bem certo ele pegou, isso nem eu não sei. Era algo bem à frente daquela época. Sim. Não, muita gente já diz, teu pai foi um gênio para fazer isso aí, porque não existia essas coisas assim, né? Para a família é um orgulho manter essa herança bem conservada. Na época da nossa infância a gente brincava aqui, né? E via sempre esse sistema rodando, né? Então a gente acompanhou e desde a época do meu avô ainda ele explicava para a gente, né? A necessidade na época que eles tiveram em gerar energia, porque não tinha energia da Celesc aqui, né? E para mim é bem gratificante, porque nos dias de hoje ainda ela está em pleno funcionamento, né? Mesmo depois de tanto tempo, a construção original segue mostrando eficiência e comprova o capricho que o agricultor tem para manter tudo isso. Afinal, a economia compensa. Cada vez a energia está faltando cada vez mais no Brasil, então a gente podendo fazer isso ali, daí vamos dizer, é uma economia disso aí, né? É um sistema que está gerando ainda e também trabalha com praticamente sem danificação à natureza, né? É a água simplesmente que toca e retorna de novo para o fluxo normal, que é o rio, né? E acaba gerando energia aqui. Então é uma energia considerada limpa hoje, acho que é de grande utilidade, né? Muita gente vem aqui, pô, mas como é que você mantém isso aí tudo, né? Então eu acho que vale a pena, né? Já começamos de novo a construir, aí por que vamos relaxar isso agora, né?
E em Trombudo Central, criadores de tilápia ganharam incentivo para vender a produção depois que uma família do município decidiu abrir um frigorífico de peixe. E olha só, o negócio movimenta a economia da cidade. O seu Renato cria peixes na Valada Ribeirão Prada há uns 15 anos. O tamanho das lagoas dele chama a atenção. Uma tem 2 hectares e a outra 1,8. O criador investiu em tecnologia aqui. Tem gerador próprio e um sistema automatizado para a alimentação dos peixes. O tratador é acionado 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e no fim da tarde. Isso evita que o agricultor tenha que jogar a ração manualmente. Apesar de nem sempre o resultado ficar dentro do esperado, ele segue persistindo na atividade. Às vezes a gente pega um tempo bom, muito bom. Outros daí dá um pouco para trás de novo, né? Assim, é a luta do colono, é com tudo assim. Então não dá para parar. Tem que continuar, porque parar também não adianta, né? O criador já chegou a vender 50 toneladas de peixes por ano. É muito importante que abriu uns frigoríficos, né? Aqui. Porque agora nós temos onde colocar o peixe. Nem que tem época que não está tão bom. Mas a gente tem uma certeza que vai receber. O frigorífico aberto em Trombudo Central é da família do Rolf e fica no Ribeirão Kindel. Ele também é criador. Há 30 anos lida com peixes, industrializa a produção das próprias lagoas e compra de outros criadores. A grande maioria, tilápias, que tem boa procura no mercado. A comercialização do nosso produto, do nosso pescado, sempre foi difícil. Os frigoríficos que existiam eram longe, né, digamos, próximos ao litoral, uma distância de aproximadamente 150 quilômetros. Isso encarecia muito o nosso produto. E a industrialização desse produto aqui na nossa região deu uma barateada no produto, assim, digamos, baixou o preço do produto, mas aumentou muito o consumo. A facilidade das pessoas conseguirem adquirir o filé de tilápia para consumo. Aqui no frigorífico, que foi aberto há 3 anos, o volume de produção chega a 80 toneladas anuais, 35 toneladas das lagoas da família e o restante de outros criadores do município. O processo de industrialização é minucioso e passa por várias etapas. O empreendimento, além de absorver a produção local, gera empregos e incentiva os demais criadores. A produção própria não era mais o suficiente, então foi começado a comprar produto de outros produtores aqui da região, do município, né? E com isso incentivou a produção da tilápia aqui na nossa região. Os filés de tilápia congelados são vendidos em todo o Alto Vale. Atualmente a gente está vendendo aqui na nossa região para alguns restaurantes, alguns comércios. A gente pode vender em todos os municípios da MAV. Atualmente me associei a Copertaió e ganhei a licitação para merenda escolar em Trombudo Central. Por toda essa importância que tem na economia de Trombudo Central, a tilápia foi a escolhida para dar nome à festa do município e substituir a mandioca, que era uma cultura bem tradicional por aqui e foi o carro-chefe da festa municipal por muitos anos. Trombudo Central também se destaca por ter vários restaurantes que servem pratos à base de peixe. Aliás, esse vai ser um dos atrativos da festa. Por mais de 20 anos não houve mais a festa da mandioca. Então, por causa desse crescimento dos restaurantes aí à base de tilápia, a gente foi pensando nessa ideia aí de criar a festa da tilápia, né? Tudo gera economia para o município, emprego e tudo isso ajuda no crescimento do município, né? Para os criadores, o evento é uma forma de divulgar o potencial do município. É bom, assim, o lugar fica mais conhecido do peixe, né? Porque tem muitos pessoal que tem peixe. Essa é a ideia, né? De incentivar cada vez mais produtores de peixe aqui no município, né? E veja a seguir, foi realizado em Lontras um dia de campo para falar sobre a produção de aipim na região e a nossa equipe foi até lá para conferir mais informações. E nós vamos mostrar que um curso realizado aqui em Rio do Sul ensinou produtores como fazer biofertilizante aeróbico para ser utilizado nas lavouras. O intervalo é curto, não sai daí que a gente volta já já.
foi realizado em Lontras um dia de campo intermunicipal para falar sobre a produção de aipim. Em boa parte das propriedades da região é possível encontrar o plantio de aipim, principalmente para o consumo das famílias. Mas tem agricultores que têm investido na produção e conseguido aumentar a renda no campo, como é o caso do seu Valmor, que vive na comunidade de Alto Subida em Lontras. Ele tem uma unidade e vende aipim descascado para vários municípios. Porque isso foi a plantação que nós fizemos a vida toda e daí eu até me sinto bem dentro da lavoura, assim. E daí eu estou aposentado, daí fiquei sozinho, daí é o único serviço que a gente pode fazer sozinho, não precisa de empregado, de coisa. Eu arranco, daí levo lá para a unidade de casco, boto no freezer, quando o mercado precisa, eles ligam, daí eu entrego. O seu Valmor, por exemplo, já tem uma clientela fiel e tem conseguido gerar mais renda na propriedade. Esse é o 7º dia de campo, a gente veio mudando o nome ao longo do tempo, virou Encontro Intermunicipal de Produtores de Aipim e Batata Doce. Começou em 2015, era só aipim. Aí a gente foi trazendo variedades diferentes para ver o que se adaptava, o que não se adaptava. E nesses 6 encontros a gente foi sempre agregando, trazendo pesquisadores para falar de pragas, doenças. E chegou num ponto que o pessoal teve a ideia de trazer culinária, trazer receitas de família, receitas diferentes, e a gente foi agregando. Cada encontro a gente foca em assuntos diferentes para ser sempre atrativo para esses agricultores. A Laís explica que a produção do aipim para a venda pode ser rentável e mais uma opção. Um dos motivos é o custo de produção, que é baixo. Hoje, alguns agricultores têm unidade, que daí eles descascam, vendem um aipim descascado, congelado. Daí, os que já têm a vigilância sanitária correta, certinho, conseguem vender em mercados, atendem esse mercado, que hoje o consumidor quer já o alimento mais rápido, mais pronto ali, prático, né? Então, é um mercado que está em expansão, está abrindo, e a gente sabe do valor nutricional que tem o aipim, a batata doce, então da grande importância da gente estar mantendo esses materiais ali melhorados para também o consumidor ter alimento saudável. Compensa, porque assim é uma cultura que o custo dela é baixo e numa agroindústria consegue aumentar o valor ali para conseguir vender esse produto, chegar com preço um pouquinho melhor no mercado. O seu Valmor também participou de um dia de campo para falar sobre a produção de aipim. Profissionais da Epagri trouxeram as novidades que podem ajudar a aumentar a produção. Eu vendo para Rio do Sul, em Dayal, e aí muitos vêm e pegam ali na unidade mesmo. Gente que vem de Indaialo, Gaspar, coisa, então um vem e leva 30 quilos, outro 50, outro 100 e assim por diante. Olha, para mim eu acho que compensa, porque tem empregado ali que ele sai de moto daqui para ir trabalhar lá em Rio do Sul, nas indústrias, para ganhar menos de 2.000, e aqui eu estou entregando aipim a R$4 o quilo. Então para fazer 2, 3 mil não precisa muita coisa. E é por isso que a produção de aipim pode ajudar a aumentar a renda dos agricultores na região. Não só aumentar a área, mas também ter mais o incremento ali do valor ali para o agricultor, que com a agroindústria ele não tem um valor muito alto de investimento, mas ele consegue vender o produto ali, o aipim, com um valor um pouquinho melhor. E foi realizada em Rio do Sul uma oficina que ensinou produtores a fazer o biofertilizante aeróbico para ser usado na lavoura. A oficina realizada em Rio do Sul reuniu agricultores de várias comunidades. Durante algumas horas, eles puderam falar sobre biofertilizantes e o uso dele na agricultura. Na verdade, biofertilizantes são fermentações líquidas, né? Então nós temos 2 tipos de fermentação, aeróbica e anaeróbica, e aqui eu estou falando sobre fermentação aeróbica. A estratégia aqui que nós estamos falando hoje é mais da parte microbiana do que da parte de fertilidade de um biofertilizante, sendo adotada no controle de doenças de solo. O Ismael tem apenas 18 anos e já trabalha com o cultivo de hortaliças e produção de morangos no bairro Cantagalo, aqui em Rio do Sul. Ele foi um dos participantes da oficina sobre biofertilizantes e falou sobre o uso do produto na propriedade. Eu acho que a importância de poder participar realmente de um curso como esse é
realmente ter uma melhoria da produção orgânica em si, né? Que é uma produção que hoje vem crescendo muito e realmente a gente precisa buscar tecnologias, né? Em si a gente fica muito feliz em si que a Epagre, a prefeitura está trazendo isso também para a gente, né? Mas a importância realmente maior que o biofertilizante ele pode trazer em si é para a atividade do solo, né? Que ele é um biofertilizante natural, feito a princípios da natureza, né? E que em si tem um grande resultado no solo, né? A gente usa mais, a gente chega a usar alguma parte de biofertilizante, mas em si mais o comum que a gente usa em si é o churume, né? Que é a partir de esterco, né? A parte de biofertilizante realmente a gente pretende começar a usar e até mesmo por causa disso que eu estou aqui para tentar aprender algo mesmo, né? A importância que ele tem é que é mais uma estratégia adicional e você vai estar introduzindo o controle biológico de uma forma mais simples, né? Controle biológico de doenças, essa que é a importância e é uma nova forma de se adotar, né? O responsável pela oficina realizada em Rio do Sul foi o Alexandre, que é pesquisador da Estação Experimental de Itajaí. Ele ensinou os produtores como fazer o biofertilizante. Hoje eu vou ensinar um pouquinho, né? Então, o que eu estou falando especificamente é sobre biofertilizante aeróbico, é diferente do anaeróbico. O aeróbico ele tem um tempo de fermentação muito mais curto, em torno de 6 a 12 dias está pronto, e essa é a grande diferença com relação ao anaeróbico, que é um processo longo de fermentação. E nós vamos estar mostrando os ingredientes, como se faz e a unidade de fermentação, né, que é uma unidade simplesinha que a gente tem desenvolvido, onde o produtor pode adotar de uma forma bem simples e barata. Esses ingredientes são ingredientes que você tem no dia a dia, né? São os fubás, fubá de milho, o amido, né, o amido de milho também, açúcar, o farelo de arroz, que é um pouquinho mais, mas você encontra em casas agropecuárias, e o ingrediente principal é a farinha de peixe. Esse sim é encontrado em um ponto mais específico, mas você tem hoje como encontrar esses ingredientes com uma certa facilidade. O objetivo da oficina foi levar mais informações para os produtores aqui de Rio do Sul. A agricultura sempre tem buscado trazer novidades e novas tecnologias aqui para o município, né? É utilizado? Ele é mais conhecido principalmente para a questão da agricultura orgânica, né? Mas assim, nada impede e ela é muito bem-vinda para a agricultura convencional, né? Principalmente ali os pequenos produtores que estão iniciando, vale a pena fazer essa experiência e conhecer essa tecnologia aqui. Eu acho importante as pessoas terem essa vontade de conhecer o que está no mercado. Não só produtos químicos, né? Hoje tão visado e mal vistos, como são falados, agrotóxicos, enfim, ainda tem a sua importância, mas a gente tem que conhecer as novas tecnologias que estão aí, que fazem bem ao meio ambiente e, consequentemente, às plantas. E a seguir, Ituporanga tem a primeira safra de sorgo para alimentação animal. E vamos mostrar todo o encanto da florada das cerejeiras em uma propriedade de Fundos Aurora. São mais de 2.000 pés que dão um espetáculo. E o sorgo tem grande potencial para uso na indústria alimentícia pelo alto potencial nutricional, benefícios à saúde, baixo custo e pode ser utilizado em substituição ao trigo. E olha só, em Ituporanga tem agricultor apostando pela primeira vez na safra de grãos para alimentação animal. O sorgo é esse grão pequeno que a gente consegue ver assim, na palma da mão. Apesar de não ser tão difundido no Alto Vale, é um dos cereais mais cultivados no mundo e é utilizado para alimentação animal. O plantio vai de agosto até janeiro, por isso a primeira safra já foi finalizada. Esse técnico agropecuário conta que o sorgo pode ser uma boa alternativa e se adaptou bem no Alto Vale. O sorgo entra como alternativa de plantio, onde o produtor vai pegar aqueles espaços onde ele não consegue colocar outra cultura, e o sorgo se adaptou muito bem à nossa região. Ele tem um custo de produção muito baixo, que hoje chega a metade da cultura do milho, e como a gente tem disponibilidade de vender esse sorgo aqui na região, se torna uma ótima opção para o produtor.
A produção de sorgo vem até essa empresa de Ituporanga, onde é transformada em ração para suínos, aves e bovinos. O seu Sálvio lembra que o plantio também é importante para aumentar a oferta de grãos no Alto Vale. Eu pensei em colocar na região para aumentar a oferta de grãos na região. Porque na região sul viemos de 2 anos de muita seca e o grão se tornou muito caro na nossa região. E daí eu tive a ideia de introduzir esse sorgo na região para baixar mais o preço do grão, né? Para ter mais oferta de grão. A média de produção no Alto Vale variou de 80 a 100 sacas por hectare. Outro fator importante do sorgo é a janela de plantio, ou seja, o período que ele pode ser cultivado na região. O sorgo pode ser plantado desde 20 de agosto até final de janeiro. Esse seria o zoneamento técnico para o plantio do sorgo aqui na região. O produtor pode optar por fazer sorgo no cedo e plantio de soja em dezembro, ou ele pode optar por fazer plantio de sorgo pós a cultura da cebola ou pós a cultura do fumo, onde entraria uma janela que ele não consegue plantar outra gramínea, né? Que seria o principal objetivo. O objetivo de plantar uma gramínea pós a cultura do fumo e pós a cultura da cebola seria a rotação de cultura, reciclagem de nutrientes e devolver para o solo um pouco de palhada, né? Como proteção. E a ração feita com o cereal atende às necessidades do mercado. Ele atende bem a necessidade que o milho dá, né? Então o sorgo hoje pode substituir 50% o milho na ração, né? Na formulação, né? A parte de nutrientes é praticamente igual ao milho. Toda a produção de sorgo que eu vou comprar vai ser feita ração, né? Eu tenho integração, né? Tem integração de suínos. E essa ração é feita para levar todos para os parceiros, né? Os suínos, né? O Arnaldo explica ainda que o manejo do sorgo é fácil, já que os agricultores podem utilizar o maquinário existente na propriedade. Ele vai usar a mesma máquina que ele faz o plantio do feijão e da soja, somente adaptar um disco de plantio, e a pulverização que ele vai fazer no sorgo, ele vai usar a mesma tecnologia que ele já compõe hoje. Controle de erva daninha, controle de praga e controle de doenças, né? Nesta safra, cerca de 50 agricultores produziram pelo menos 180 hectares de sorgo aqui na região do Alto Vale. Mas a expectativa é que essa produção aumente bastante. A ideia do sorgo é aumentar, até devido à compra, né, pela Granja Clasen, aumentar o plantio aqui na região. E a gente já conseguiu fazer uma grande reserva de semente junto à produtora de semente para a gente conseguir atender esse mercado. Queremos colocar até 2.000 hectares na região de sorgo para aumentar a produção de grãos, né? Porque nós temos muito grão na região. Hoje tem muitas empresas que compram grão na região, não precisar comprar de fora por causa do frete, né? Isso torna bem mais barato comprar aqui na região, secar e produzir a própria ração aqui mesmo. E agora a gente vai até Fundos Aurora, porque lá tem um espetáculo da natureza que está atraindo muita gente. A Florada das Cerejeiras. Quando as flores desabrocham, a paisagem muda. Está formado aqui um cenário de encher os olhos. A primavera ainda está longe, mas as cerejeiras ornamentais enfeitam a propriedade e atraem pássaros, abelhas e também quem passa pela estrada geral de Fundos Aurora. O intenso cor-de-rosa das pétalas delicadas traz muito mais alegria. É um espetáculo da natureza que se repete todo ano no período de inverno. A propriedade é da dona Didlin, de 85 anos. E toda essa plantação de cerejeiras se originou de algumas sementes que vieram do Japão. Em 99, nós resolvemos morar aqui, construímos e viemos morar por causa de doenças, né? E aí eu trouxe as primeiras mudas, cujas sementes um empresário de Rio do Sul tinha trazido do Japão. E a minha filha, ela criou num vaso e conseguiu trazer 4 mudas e eu trouxe para cá. Depois que a dona Didlin plantou as primeiras cerejeiras, as mudas começaram a se multiplicar aqui na propriedade. E aí ela continuou plantando em vários lugares, aqui inclusive na parte alta, nos morros. Hoje são mais de 2.000 pés, que tornam esse lugar um pequeno paraíso. E um dia a gente atrasou o corte da grama debaixo das árvores e aí a gente viu que estava brotando, porque essa semente leva 1 ano para nascer. Então, a partir dali, então, nós multiplicamos já
distribuímos muitas mudas, né? Muitas pessoas. Até semana passada ainda teve um pessoal aqui de Rio do Sul, lá da Serra Canoas, que vieram buscar mudas, né? A florada dura cerca de 2 meses. Neste ano ficou um pouco prejudicada por conta do granizo que afetou o ciclo das plantas. O mais interessante é que a cerejeira ornamental floresce por aqui no mesmo período que no Japão, apesar de ser verão lá no hemisfério norte. Elas florescem lá, primavera, verão, e no mesmo tempo é aqui, em outono e inverno. E como elas florescem lá nessa época, aqui também. Então a gente vê que eles têm uma sincronia com os elementais, né? E se mantém dentro disso, né? Assim como nos Estados Unidos tem uma árvore que só cresce naquele local, né? Se alguém ficou interessado em apreciar esse espetáculo ao vivo e a cores, a propriedade é aberta para visitação. Muita gente vem aqui para tirar fotos e ver de perto toda essa beleza que a dona Didlin tem o privilégio de ter no quintal de casa. Eu sou terapeuta floral, né? Então as flores representam muito, muito para mim. Aí eu me sinto muito acompanhada, muito, muito. Eu tenho N coisas que eu sinto, tá? Porque toda planta tem seu elemental e a gente começa a pesquisar sobre isso. E o principal é sentir, né? A flor é vida e não se vive sem isso. E a natureza nos ensina, às vezes, mais do que qualquer livro, né? O programa Agricultura Alto Vale termina aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão no nosso Facebook. Dá para curtir, comentar, compartilhar. Não se esqueça, estamos também no YouTube. Aproveita para se inscrever e acionar o sininho. A gente volta na próxima semana. Um grande abraço para você, excelente semana e cuide-se bem!